E às vésperas do primeiro ano do 8 de janeiro, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu entrevistas para 2 veículos de comunicação. Ao jornal o Globo, o relator dos casos afirmou que durante as investigações dos atos de depredação da Praça dos Três Poderes, foram descobertos 3 planos contra ele. Um deles seria prendê-lo e enforcá-lo. Tinham 3 planos. Um plano com 2 vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. A CNN, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o plano de enforcamento do ministro Alexandre de Moraes era uma troca de mensagem alucinada em rede social. Abre aspas. Encontramos discussões e propostas de ações em trocas de mensagens por redes sociais. Algumas alucinadas, como a do enforcamento. Fecha aspas. Em outra entrevista, desta vez para Veja, Alexandre de Moraes respondeu às críticas em relação às penas dos condenados pela depredação dos prédios públicos. Não é possível ter qualquer clemência com uma tentativa de golpe. Não é possível ter qualquer possibilidade de esquecer que isso tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os poderes constituídos, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Então, de baderna, não teve nada. Não, foram de forma programada, financiada. A Procuradoria recentemente denunciou os primeiros financiadores para conseguir um golpe militar, depor o governo eleito, que havia tomado posse uma semana antes, e fechar o Supremo Tribunal Federal. Moraes ainda respondeu se considera que o STF está se politizando. Não é questão de politização do Poder Judiciário. A interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. O Judiciário pode interpretar a Constituição diversamente do que, eventualmente, o Congresso interpretou e aprovou uma lei. Senão, não haveria leis inconstitucionais. O Congresso não aprova uma lei achando que aquela lei é inconstitucional. Mas a missão de defender a Constituição, a missão é do Supremo Tribunal Federal. E nas questões mais importantes, e nós fizemos esse levantamento nos últimos 10 anos, todas as grandes questões constitucionais, quem trouxe para o Supremo Tribunal Federal foram os próprios partidos políticos. Então, são os próprios partidos políticos que levam essas questões de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não se politiza, o Supremo não tem ideologia. É tanto que o Supremo, ora, é criticado pela esquerda, ora é criticado pela direita, ora é criticado pelos dois. O Supremo tem uma ideologia só, que é a Constituição. E mais uma vez o ministro defendeu a regulamentação das plataformas digitais. É só nós pegarmos o mundo real e transportarmos para o mundo virtual. Então, eu não posso te xingar, eu não posso te caluniar, não posso te ofender pessoalmente. Por que eu posso fazer isso nas redes sociais? Eu não posso defender golpe militar num palanque. Por que eu posso defender isso nas redes sociais? As redes sociais não são terra sem lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. E a instrumentalização das Big Techs ficou muito clara no dia 8 de janeiro. Se as Big Techs tivessem alguma autorregulação ou uma regulamentação exterior, teriam contido pelo menos essa profusão de tentativa golpista por parte das redes sociais.
O Supremo Tribunal Federal também tem, e certamente em 2024 nós julgaremos isso, julgar as limitações e as responsabilidades das redes sociais, para evitar que sejam instrumentalizadas. Silvio Navarro, começamos com você essa rodada. 2 entrevistas, então, que foram concedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, foram publicadas hoje, uma pelo jornal o Globo, outra pela revista Veja. 2 entrevistas muito similares nas perguntas e respostas, né, Silvio? Eu quero te ouvir, o que mais te chamou a atenção aí nessas 2 entrevistas, que nós até selecionamos alguns trechos aqui para apresentar no programa, mas eu queria trazer, o deputado Deltan Dallagnol publicou, inclusive, na rede social X, algumas perguntas que, curiosamente, não foram feitas pelos jornalistas aí que conduziram essas 2 entrevistas. Vou só jogar, imagino que vocês vão comentar isso durante os comentários aqui de vocês, mas só algumas perguntas que eu acho que vale aí para reflexão. Vamos lá. Quem planejou matar o ministro e quais são as provas desse plano? Essas pessoas já foram denunciadas pela PGR e condenadas nos julgamentos do 8 de janeiro. Por que não soubemos dessas pessoas até agora? Se o ministro era vítima desses crimes, ele não deveria se declarar suspeito de julgar quem queria matá-lo? Enfim, está aí a publicação na rede social X, Deltan Dallagnol, para quem quiser mais informações. Eu não vou ler todas as perguntas, imagino que vocês vão comentar aqui ao longo do nosso debate, mas são perguntas que ficaram, não foram feitas e que ficaram sem resposta. Diga lá, Silvio. Bom, em primeiro lugar, dizer que não compactuaria, e acredito que ninguém aqui compactuaria com nenhum tipo de agressão, jamais, física ou verbal. Dito isso, eu também selecionei aqui, Paula, algumas perguntas, e o meu comentário será feito em formato de perguntas. Talvez algumas que, como você acabou de ler, sejam similares, talvez porque os jornalistas não fizeram, talvez porque seja a hora delas serem respondidas, porque o Brasil precisa ser levado a sério. Em qual dos 9 inquéritos abertos e conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes estão essas informações? Os responsáveis pelos planos ou pelo plano de matá-lo já foram identificados? Se foram, eles estão presos? Se não foram presos, por que não estão presos se temos hoje uma Polícia Federal que atende a todos os chamados do Supremo Tribunal Federal em menos de 24 horas? A Polícia Federal sabia desde quando dessa informação? Por que eles não foram presos? E se foram, onde estão encarcerados? Qual é o nome dessas pessoas? O Brasil precisa saber disso. O país tem o direito de saber exatamente quem coordenou um plano desse. Se foi uma facção criminosa, se foi um grupo paramilitar, enfim. Quem estaria disposto a enfrentar, por exemplo, 360 mil homens das Forças Armadas brasileira em caso de um golpe de Estado? Quem financiou esse golpe de Estado? Onde está todo o aparato bélico para um golpe militar, para um golpe paramilitar? É impossível uma tomada de poder num país que tem 360 mil homens das Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Militar, sem uma única arma. Se ele era a vítima principal, como disse nessas entrevistas, se seria preso, sequestrado, morto, ele pode ser o relator desse caso, ele pode ser o juiz desse caso, ou ele deveria se dizer impedido. É o que diz o nosso Código Penal, é o que diz a nossa Constituição. A senhora Rosa Weber e o senhor Luiz Roberto Barroso, respectivamente, a presidente e o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, sabiam de tudo isso, eles foram informados. Eles precisam dizer se eles sabiam de tudo isso. Ou o ministro Alexandre de Moraes guardou somente no seu gabinete durante tanto tempo uma informação dessa gravidade, dessa magnitude. O presidente da República sabia de tudo isso? Ou não é? Ou a suposta tentativa de execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é um assunto de segurança nacional? E o presidente da República não sabia de tudo isso? Onde estão as provas materiais de tudo isso coletadas? Aonde estão essas mensagens? O nome dessas pessoas? O Ministério Público sabia de tudo isso?
ou o Ministério Público foi solenemente ignorado mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal e lá estão personagens hoje egressos do Ministério Público Federal? E finalizo, quem mandou matar Alexandre de Moraes? Porque se alguém mandou matar Alexandre de Moraes, deve estar preso, imediatamente preso. Do contrário, são afirmações irresponsáveis essas publicadas e divulgadas em vídeo hoje. Perfeito. Piotr, também quero te ouvir o que mais te chamou a atenção e nessas duas entrevistas que foram concedidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Queria só destacar, você sempre traz aqui no programa a questão da importância do respeito à Constituição, né? E quando ele é perguntado se o STF está se politizando, ele disse o seguinte, aspas, a interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. A ideologia do Supremo é a Constituição. Palavras de Alexandre de Moraes, entrevista à Veja. Será, Piotr? Bom, acho que ninguém acredita nisso, porque, primeiro, eu não tenho que interpretar a Constituição no que ela já tinha de pacificado. Qual é a dúvida sobre o direito à defesa? Onde é que está a dúvida disso? Onde é que está a dúvida sobre o devido processo legal, que o advogado tem direito de se manifestar, ter acesso aos autos? Bom, tudo isso que a gente já denunciou aqui com muita frequência, que finalmente, recentemente, a OAB também começou, de forma muito tímida ainda, né, precária, mas enfim, começou a perceber os abusos todos. Ela que foi omissa na defesa dos advogados. Mas sobre a gravidade da revelação aí do ministro Alexandre de Moraes, de que ele teria sido vítima de 3 tentativas ou 3 planos de tentativa de assassinato dele, acho que o Silvio já fez todas as perguntas e elas merecem respostas. Como assim algo de tamanha gravidade, um ministro do Supremo que está à frente de uma série de inquéritos, em que pese o fato de ser inquéritos alguns ilegais, que não respeitam a Constituição, que ele diz defender e tudo mais, mas independentemente disso, é um ministro do Supremo. Posicionamentos que ele tem tido, desvios de conduta, enfim, todas essas acusações podem ser apuradas depois. Nós estamos falando de vida e morte. Especificamente neste caso, foi apurado e por quem? E por que não foi apurado ainda? Porque isso é de uma gravidade gigantesca. Acho que fica difícil imaginar algo tão grave neste momento do que uma tentativa de assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. No mais, ele que foi também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, numa eleição barulhenta como foi a do ano passado, para usar só um adjetivo. Foi muito mais do que isso, nós sabemos. Mas vamos lá. E isso tudo não foi levado aos órgãos de investigação. A própria ministra Rosa Weber, que presidia o Supremo, levou a quem? Levou o presidente da República, a Polícia Federal, alguém? Foram feitas algumas diligências, porque a declaração do chefe da Polícia Federal dizendo que não, houve na verdade ali uma troca alucinada. Troca alucinada quer dizer exatamente o quê? De tresloucados na internet, porque tudo bem, na internet está cheio de tresloucados. Tem gente que diz, inclusive, que vai no Congresso da UNE e diz assim, derrotamos o bolsonarismo. É uma frase tresloucada, tanto que teve desculpas do próprio ministro Barroso. Essas frases tresloucadas são fruto da democracia. As pessoas acabam, às vezes, transbordando e falando bobagens. Agora, havia um plano materializado? Há provas materiais disso? Bom, ninguém sabe porque todos os processos aí, ou todos os inquéritos estão em sigilo. Aí, ministro, com todo o respeito ao senhor, e lamentando, já tomando pelo valor de face, pelo que o senhor disse aí, que foi vítima de 3, teria sido vítima de 3 tentativas de assassinato, a minha solidariedade ao senhor, mas eu preciso das provas, ministro. Então tira o sigilo, todos os inquéritos. Traz a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não pode ficar alheia a isso. Ela tem o direito de saber que alguém tentou matar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu preciso das provas materiais, eu preciso das evidências. A entrevista não revela muita coisa, o senhor dá a sua versão, mas como o senhor sabe, o senhor conhece muito bem a lei, é uma versão. Uma versão não materializada em provas é só uma versão. Aí, normalmente, fica aquele clima de, bom, o que é de fato verdade? Porque na própria entrevista o senhor fala sobre forças especiais. Se essas evidências não forem trazidas ao cabo, ministro, se elas não forem expostas à sociedade brasileira, que tem sim o direito de saber o que aconteceu com o senhor,
ela tem o direito, a sociedade brasileira, de preservar a democracia e saber o que está acontecendo, para ela se posicionar em relação a isso, além, obviamente, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, da Presidência da República, bom, seja lá quem for. Agora, se não, fala de forças especiais, parece uma coisa meio, né, de republiqueta, distorcida, perdão, por Hollywood, latino-americana. Depois seria o quê? O Rambo, o Braddock, essas coisas. Tá, ministro, isso não ajuda no processo, ministro. E, convenhamos, a gente precisa pacificar o país. Uma declaração dessa, sem evidências, só piora o ambiente. Daí, se não havia se não houve isso daí, é ruim. Aí o senhor claudicou. Se houve e o senhor não apresenta evidências, gera mais dúvida. Dúvida é tudo que esse país não precisa. Não. Mais dúvida não. Ainda mais vinda de um ministro do Supremo. Eu não estou duvidando do senhor, eu só estou dizendo que o devido processo legal requer que as evidências sejam apresentadas.